E então, né, galera do Predador P, tamo aqui de novo, vamos lá pra análise do capítulo. Vocês sabem o que fazer no início e também no final, então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. それは何？言う決まりなの？ E então, né, o capítulo começa mostrando o Sanji, no caso, com ainda assim, né, a espada se quebrando nele, mostrando que o seu fator linhagem provavelmente está se ativando. E então, o Queen, não só ele, mas todo ali o dos Piratosferas, ficam muito chocados, afinal de contas, caraca, velho, do nada o cara conseguiu quebrar uma espada daquele tamanho e sem sofrer qualquer dano. E então, o próprio Queen começa a se lembrar da Germa 66, né? Que no caso lembra que o Judge queria fazer super-humanos extremamente resistentes, com fator de cura acelerado, uma força física absurda, mas também a preço de um coração extremamente gelado e duro como pedra. Então o Sanji, ele simplesmente não querendo se tornar uma pessoa como os seus irmãos, ele usa uma técnica bastante conhecida que é o fugir, né? Porque essa é a melhor técnica já feita no mundo. E é engraçado também ver, é engraçado e triste ao mesmo tempo, ver meio que o Chopper querendo, no caso, falar, né? Dar um incentivo pro Sanji, dizendo que, olha, aquele ali é o meu garoto, é isso aí, Sanji, você conseguiu quebrar a espada com o pescoço. E, enfim, logo em seguida disso a gente vê que o pessoal do Piratas Feras começa a atirar no Sandy e vemos que as balas simplesmente ricocheteiam. Isso é incrível, velho, de verdade, mano. Simplesmente as balas ricocheteiam no Sandy e ele fica simplesmente falando que aquilo ali doía muito. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, o Queen começa a correr atrás do Sandy, querendo atirar nele, obviamente, com seus lasers e falando que era para ele usar o traje da Germa 66. A cena é cortada e mostra a Big Mom, meio que entre aspas, levando a melhor, né? Não sei se a gente pode dizer assim, levando a melhor contra o Kid e o LOL. Então o Kid começa a reclamar de fortes dores de cabeça. Então a Big Mom se prepara para dar um ataque e o LOL, ele intervém falando que, no caso, o que o Kid estava fazendo, se ele queria morrer. E ele usa o seu Shameless e usa o Counter Shock na Big Mom. Logo que ele faz isso, enfim, a Big Mom, ela, no caso, antes disso, o Prometheus usa um ataque, né, o Stolen Fire, e isso é interessante por causa que, enfim, quem entende de história, já leu algum livro de mitologia grega, sabe quem é Prometheus, que Prometheus, no caso, foi a pessoa que, o deus ou titã, não lembro direito, que roubou a chama do Olimpo para trazer para os seres humanos. E aqui meio que pode ser, obviamente, uma referenciazinha a isso. Enfim, agora sim. Logo em seguida, a Big Mom simplesmente dá um triplo carpado no ar. Isso é incrível, porque, mano, olha pra Big Mom, velho. Você imaginaria ela fazendo isso? Pois é, eu não. Enfim. Então ela dá um golpe, Mama Raid, que no caso é um trocadilho, e ela ataca o chão, fazendo assim tanto o LOL quanto o Kid ficarem ainda assim deitados. Então o Kid começa a, no caso, falar que isso não é uma maldita dor de cabeça qualquer e que ele finalmente tem uma oportunidade de derrotar um Yonkou. Mas se ele morresse ali mesmo, a vida pirata dele teria sido uma piada. Então a Mama começa a tirar um sarro da cara do Kid. Então troca pra cena, no caso do Killer versus o Hawkins no terceiro andar. No caso, o Killer ainda implorando pro Hawkins parar de fazer aquilo que estava fazendo, e a gente descobre a origem das suas dores de cabeça, no caso das dores de cabeça do Kid, que no caso é o próprio Hawkins tacando a sua cabeça em uma pilastra. E pra quem não se lembra, ele ainda tá com um boneco de palha do Kid, então por isso que o Kid tá sofrendo tanto. Então o Killer continua mostrando que ele queria que o Hawkins parasse, mas ele não parou, né, obviamente. Então, enfim, continuando, ele começa, ou no caso o Hawkins começa a ter o orgulho muito assim pra cima e começa a tentar tirar sarro do Killer, tudo ao mesmo tempo. E então o próprio Hawkins fala, no caso, eles eram impossíveis, eles não tinham como derrotar dois monstros daquele, que é por isso que eles governam o mar por tanto tempo. Então, o Killer tira o famoso sarro, falando que, no caso, eles lutam contra as chances impossíveis que o próprio Hawkins previu. Então,
o Hawkins fala que verá quem tomou a decisão certa. Então o Killer faz uma pergunta, no caso, o que aconteceria se o poder dele, no caso o dano que ele levaria, não tivesse para onde ir. E então, numa cena mais do que épica, mostra o Killer decepando o braço esquerdo de Basil Hawkins. E nessa cena, de verdade, nossa, foi genial, velho, porque ele mesmo revela logo em seguida que o Kid não tinha o braço esquerdo, por isso ele não sofreria o dano. Então logo em seguida ele removeu o boneco e pergunta pro Hawkins quantas vidas ele ainda tinha. E o Hawkins simplesmente fala que aquele era o último, e então ele solta a carta do Homem de Palha, a carta da aniquilação, que faz o próprio Homem de Palha ficar muito mais forte, poderoso, vamos dizer assim. Então o Killer, usando o seu Zanshu Claw, decepa o boneco de palha. Na verdade ele destroça o boneco de palha. E então logo em seguida o Hawkins, acreditando que nem o próprio Yugi, né, no coração das cartas, ele faz a sua última jogada e tira a torre. Até então a gente não sabe o que significa a torre, né, isso aí foi explicado mais pra frente, enfim. Então mostra que no caso o Hawkins fica preocupado e o Killer aproveita essa oportunidade, simplesmente, vamos dizer assim, eu acho que faz um corte, vamos dizer assim, no meio do próprio Hawkins. Então a tripulação do Hawkins, ó, meu Deus do céu, do Killer, dos Piratas Kid, começam a vibrar, né? Putz, caralho, velho, o Killer conseguiu, é isso aí, Killer, uau, uau, enfim. Então mostra o Hawkins caído, que no caso ele acabou de ser derrotado, e aqui a gente vê a Big Mom perguntando pro Kid se ele ainda estava passando mal. Então é revelado que a carta da torre significa grandes mudanças, que no caso pode significar muita coisa. No caso, o seu significado oculto indica a abertura de um novo caminho, uma quebra da ordem estabelecida. Então o Kid fala que ele nunca se sentiu melhor, e uma cena que arrepia, que no caso é o Killer falando que vai com tudo, parceiro. Sério, isso é muito foda, porque talvez realmente nesse arco de Wano caia dois Yonkos, que no caso é tanto a Big Mom quanto o Kaido. No caso, um derrotado pelo Luffy e outro derrotado pelo Eustace Kid. E ainda mais com essa carta da torre, que grandes mudanças podem acontecer. Então é uma coisa que eu acho que o Oda já estava preparando há muito tempo, o que ele queria botar, e aqui foi uma coisa interessante. Afinal de contas, foi um capítulo que não focou totalmente no Chapéu de Palha, focou mais no Killer e no próprio Kid. Enfim, esse foi o capítulo. Ah, e uma última curiosidade aqui é que o Shanks usou seu haki de visão ultra avançado aqui, ó, é ultra avançado, hein, gente, pra poder arrancar o braço do Kid com a sua própria mão, porque ele não tem mais mãos, né? Ele só tem uma mão agora. Com as suas próprias mãos, por causa que ele sabia que no futuro o Killer iria fazer isso que ele fez com o Basil. Enfim, deixar dessa curiosidade também. Vamos continuar. Vamos continuar, galera. Enfim, segunda-feira saiu o vídeo do anime, se o Luciano não ficar com preguiça. E é isso, é nóis, valeu, falhou e até mais.